Então, seguindo o nosso curso A Bíblia como Literatura, eu proponho agora para a nossa conversa uma rápida introdução a esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para ler as narrativas bíblicas. Iniciação à análise narrativa. Publicado pela editora Loyola, editora católica. Quando alguém me pergunta, então, que método usar? Já que não é para usar aquele do Wegener mais de exegese tradicional, de métodos histórico-críticos, qual seria um método mais atual aí? Bom, esse aqui é um método didático de crítica narrativa. Portanto, ele não é o mais abrangente dos métodos, ele não tem todos os recursos, ele é muito focado numa análise sincrônica, voltando ao assunto lá, né? É só dentro do texto, não trabalha muito com a história, com o texto, com a aplicação, nem com a recepção. É para análise narrativa. E, inclusive, não tem exemplos de poesia, né? A Bíblia também tem muita poesia, principalmente nos textos sapienciais e proféticos, ele é construído a partir de características da poesia hebraica. Mas aqui é focado na narrativa. Então, o que eu vou fazer deixa eu mostrar aqui o autor, é Daniel Marguerra. Eu vou mandar isso para vocês, e o Ivan Burkin. Eu vou mandar para vocês depois a referência e esse resumo que eu fiz aqui sobre os capítulos. Ele tem como método, ele vai passando passo a passo e vê que uma herança da nossa exegese, né? Aquela coisa de vamos aplicar um método depois do outro, cada tipo de pergunta que se faz ao texto. E no final ele faz um resumão, que é o que eu usei aqui, na verdade, né? Eu vou mostrar para vocês rapidamente que tipo de abordagem é essa, o que ele se propõe a analisar. Isso já mostra um tipo de leitura da Bíblia como literatura. Então, eu uso isso como um exemplo, tá legal? E, claro, deixa a indicação de leitura de um manual, de um método, né, de análise narrativa, aplicado à literatura bíblica especificamente. Bom, então, o manual que eu sugiro aí, começa ele fazendo uma pergunta sobre o que ele chama de clausura. Tá? Então, eu vou falar cada um dos capítulos. Um deles aqui é clausura, o que a gente chama de delimitação em exegese. Delimitar as perícopes, aquelas pequenas unidades narrativas, porque eu já falei para vocês, então, que o texto ele é um texto que nasce como uma coisa de retalho, ele é fragmentário. Parte do exercício do crítico é, portanto, identificar essas costuras. E didaticamente é muito bom, porque a gente consegue, na Bíblia, fazer análise de pequenos pedaços. Às vezes você tem algumas linhas, 2 versículos, um versículo, às vezes, um capítulo, e pode ser analisado com uma estrutura completa, coesa, né? com começo, meio e fim no seu enredo. Então, saber delimitar esses textos é um primeiro passo que ele também propõe na análise. Usa um outro nome só para mudar, porque, na verdade, é a delimitação de perícopes da exegese tradicional. Okay? E, claro, aí você faz algumas perguntas sobre o que a gente chama de contexto próximo. Né? Para não se analisar só um texto e tirar conclusões gerais sobre ele, você tem que se perguntar, tá, mas em que contexto se insere essa passagem, essa parábola? Né? Por que assunto se discutia quando Jesus resolveu contar essa parábola aos seus discípulos? E onde isso se encaixa dentro do quadro do Evangelho como um todo? Eu diria até que na análise literária da Bíblia a gente poderia se perguntar mais do que isso. Os críticos eles têm se baseado nisso, né? Mateus como literatura, Marcos como literatura, o Apocalipse como literatura. Mas um outro ponto de vista é analisar o cânone. Essa passagem dentro do cânone, o que ela acrescenta, como ela dialoga com o cânone de uma maneira geral, porque as pessoas não leem livros individuais. A leitura mais comum, mais praticada, não é a leitura de um texto bíblico do começo ao fim, né? Corrida, é a leitura pontual e solta. A pessoa cada dia abre um livro bíblico e fica com esse problemão de tentar encadear, coordenar e achar uma coerência interna entre eles, não é? Então, talvez a pergunta sobre o cânone também seja interessante, né? Como contexto literário da história bíblica, e não só a pergunta sobre o livro, que é o que prevalece na análise literária. Claro,
Você tem o primeiro recorte óbvio, o livro. Então, o Evangelho de Mateus. Dentro do Evangelho de Mateus, você tem o Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7. Dentro do Sermão da Montanha, você tem a oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9 a 13. Então, você tem pequenos recortes, delimitações. Eu vou trabalhar especificamente com a oração do Pai Nosso, certo? Mas ela está dentro do Sermão da Montanha, esse é o contexto próximo, um contexto maior é o Evangelho de Mateus, e aí o Evangelho de Mateus dentro do Novo Testamento, que está dentro do cânone da Bíblia, tal Bíblia. Também é importante perguntar que Bíblia, né? Porque não é uma Bíblia hebraica mais, mas pode ser a Septuaginta, pode ser uma Bíblia protestante, pode ser uma Bíblia católica, e pode mudar as coisas. Principalmente a ordem em que os livros aparecem pode mudar bastante as coisas, nós vamos falar disso também. A Joana perguntou que na aula passada eu diferenciei aqui os tipos de interpretação da Bíblia. Eu poderia citá-los de novo, indicar algum artigo que cite esses tipos? Olha, eu mandei um artigo para vocês, meu artigo lá, que é um resumão. Eu acho que vale a pena você depois visitar lá. A primeira parte fala do Richard Hort com uma referência teórica para começar a ler, e aí eu faço aquela diferenciação dos críticos literários e dos exegetas que começam a conversar com as teorias literárias. Então, acho que lá já tem esse resumo aí, dá uma olhada lá. Inclusive, naquele artigo, na segunda parte dele, final, eu acho que está o que eu falei sobre o Eric Auerbach. Também está lá. Por isso que eu passei o texto para vocês, porque eu ia reproduzi-lo ao longo das aulas. Então, você já tem lá bastante coisa. E esses livros estão quase todos nas referências daquele artigo. Se alguém não recebeu o artigo, depois me escreve lá, responde que eu mando. Tá? Então, como primeiro passo de análise, aí, então, o Daniel Marguerite aqui sugere isso, que você verifique essas delimitações, saiba identificar onde começa, onde termina um texto, onde estão esses recortes. E, claro, dentro da análise moderna da Bíblia como literatura, a pergunta assim, como que essa unidade se lê dentro desse contexto, junto com outra unidade? Será que esse outro texto lhe acrescenta sentido, lhe contradiz o sentido? Que intencionalidade será que existe nesse texto, nessa redação, que colocou várias passagens ou 3 parábolas sobre um tema aproximado, por exemplo? Isso vale a pena de se perguntar para o texto. Então, é isso aí. Segunda parte, ele fala de análise de enredo. Vocês já devem ter ouvido falar daquelas análises básicas de estruturas canônicas, de análise de enredo. Ele fala aqui de uma estrutura quinária, ele cita no livro, que é aquela assim, o nome que ele dá, né? Ele tenta analisar, isso funciona muito bem nas narrativas bíblicas, em termos de enredo, elas são simples. Ele situação inicial, depois ele chama de nó, né? Aquele desenvolvimento, problematização, aí um clímax, uma ação transformadora dentro daquele enredo, e depois um desenlace, né? A coisa vai se pacificando, você chega numa situação final e a coisa é harmonizada novamente. Bem encadeamento, bem harmonia. Então, ele propõe essa estrutura básica de análise de enredo para que você analise uma narrativa. De novo, pode ser aplicado a perícope, a pequena unidade narrativa, que às vezes tem poucos versículos, ou você pode ampliar isso para uma seção, para um livro, ou até para o cânone, que o cânone também tenta formar uma espécie de enredo pela coleção de livros. O cara que faz isso bem legal é o Jack Miles. Vou falar do livro dele para vocês, porque ele analisa o cânone, a sequência de livros, e é bem legal o olhar dele. Num livro que chama Deus, uma biografia. Eu vou apresentar para vocês com calma. Nessa parte de análise de enredo, eu confesso que gosto mais da semiótica, que propõe aquele chamado percurso narrativo canônico. Eu acho que é muito mais interessante, em que em vez de falar desse situação inicial, desenvolvimento, clímax, desenlace, ele propõe uma análise que eu acho que é mais ampla, que diz que todo o texto é movido por alguma busca e por alguns valores. Eles são determinados no momento que ele chama de percurso do destinador, ou a destinação. Quer dizer, o cara que está em busca, fazer uma análise rápida aqui, um exemplo rápido do mundo religioso, do discurso religioso em geral. Vamos supor que o que se busca, o valor final, é uma evolução, uma salvação.
Se existe salvação, existe perdição. Então, a religião estabelece esses dois valores opostos. O bom e o mal, né? Deus e o diabo, o céu e o inferno, essas oposições básicas de sentido. Na semiótica se trabalha assim. E alguém teve que te convencer que existe salvação e que você está perdido para que você entre nesse percurso. Então, esse é o primeiro passo do enredo, da história. Todos aqueles personagens, quando o cara chega para Jesus e diz, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Alguém já o convenceu de que existe vida eterna. E o que ele procura agora é o método, é o meio, é o caminho. E aí a pergunta é, quem o destinou? Quem o colocou nessa busca? Quem o convenceu desses valores? Quais são os valores que, portanto, regem a narrativa? Eu gosto dessa pergunta. E às vezes ela não está na narrativa, ela está pressuposta. Né? Nesse caso, esse personagem recebeu isso onde? Da cultura judaica dele, farisaica dele. Ele já aprendeu, quando criança, que existe céu, que existe vida eterna. E por isso agora ele busca fugir da morte eterna como valor oposto e negativo. Então eu acho muito mais interessante. Depois você tem o quê? O percurso da ação, que é a parte em que você vai analisar como é que esse cara agiu, quais são os passos que ele trilhou, quem ele encontrou e para alcançar esse seu objetivo. Então ele vai agir em diversas cenas, em diversos momentos. No caso você tem o exemplo do jovem rico aí, né? Mateus 19, memória aqui, eu acho que é por aí. Bom, e aí ele chega a Jesus e pergunta, então, como é que eu faço? Ele não está perguntando, Senhor, existe mesmo salvação? Existe mesmo vida eterna? Ele já está convencido. E quando ele conversa com Jesus, Jesus também já aceita isso. E aí Jesus cita mandamentos e tal. Tem uma discussão de caráter religioso. Esse é o papel da religião. Ela já te educou na cultura sobre os seus valores. E agora ela vai tentar te educar sobre como chegar a isso. E aí as religiões variam, né? As determinadas seitas, denominações, ordens, elas vão mudar o que você tem que fazer. E aí esse cara vai seguir o seu mestre. No caso, ele foi perguntar a Jesus. Então, mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Faz isso, né? E no final você vai ter uma outra etapa do percurso, que seria a sanção, onde alguém avalia se ele conseguiu cumprir com os objetivos, se ele foi, no caso, cumprir os mandamentos e, de fato, merece ou não a vida eterna. E ali é a hora de você receber a sua recompensa ou receber a sua punição, de ser elogiado e exaltado, ou de ser humilhado, né? Porque você foi um servo mau, não fez o que Deus te pediu e agora você vai para o lado dos bodes que vão para, né, viver longe de Deus. E aí tem uma série de fatores. Eu gosto de juntar essas metodologias, percebe? Eu aí trabalhando como um exegeta, então, que recebi influência da análise do discurso, da crítica semiótica greimasiana. Tá certo? Eu gosto muito desse ponto da análise para análise de enredos dos textos bíblicos. E porque, claro, no caso da semiótica, ele diz que você pode aplicar isso de maneira geral, não só a narrativa bíblica, mas eu acrescentaria, se fosse eu o autor do método. Né? Depois ele propõe uma análise dos personagens. E uma grande surpresa, a gente aprende já desde do ensino médio a fazer análise de personagens, fazendo um inventário de quem são esses personagens, aprendendo sobre a importância dos personagens, que vai se dar por nível de presença na narrativa. Claro, personagens mais importantes aparecem com mais frequência, se fala mais deles, eles têm voz. E claro, ele chama de personagens redondos, são descritos com mais complexidade, eles têm nome, às vezes se fala que é filho de não sei de onde, que nasceu, filho de não sei quem, que nasceu não sei em que lugar, e que pensava tal coisa, e que durante a vida fez isso ou fez aquilo. Então você tem personagens com história, e você tem um coadjuvante, que aparece só uma vez, não tem nem nome, nem história. É o homem da mão ressequida dentro da sinagoga. E ali na sinagoga, Jesus estava ensinando no sábado, e tinha um homem com a mão ressequida, ela fala, né? Um deficiente. Não tem nome, não se sabe por que ele tem esse problema de deficiência. Jesus o cura, na verdade ele é um objeto que é empregado, que é tomado como
como um meio de fazer com que Jesus se mostre seu poder de cura e o seu trabalho. O personagem em si, a pessoa, né, que não é importante. Percebe? Então, esse tipo de análise sempre é levado em consideração. Então, você analisa o nível de presença, a complexidade na construção do personagem. Ele vai dizer que existem personagens redondos, né, dinâmicos, em várias dimensões, e personagens planos, como esse caso do Homem da Mão Ressequida. Você só consegue ver uma cena dele, ele não acrescenta nada, não tem voz, etc. Ele é um acessório para que a narrativa aconteça. E você tem níveis hierárquicos, então, de personagens e papéis que esses personagens desempenham. Voltando ao jovem rico. Na verdade, o jovem rico lá, aquele moço, ele é o protagonista daquela micronarrativa. E Jesus assume um personagem, um papel temático de mestre, que é questionado. Sabe quando o personagem, o herói de uma aventura, busca, ele não sei como abrir, lá eu tenho que buscar o cara que desvenda o segredo, é o mestre. Então, é um personagem coadjuvante que atua fornecendo uma habilidade, né, uma capacidade para o personagem principal. Então, tem um papel ali. E Jesus, nesse caso, nem é o sancionador, o que vai determinar se você vai ou não receber a vida eterna. Ele tipo, diz, é isso que você faz. E aí o cara vai tomar sua decisão, vai fazer, e vai haver um sancionador lá. Provavelmente Deus, né? Ou o Filho do Homem, que nem sempre é a mesma pessoa, né? É bom que se diga, nem sempre Jesus é o Filho do Homem. Isso é um problemão, questionável. Bom, então uma análise dos personagens. Depois um enquadramento da narrativa. O que ele quer dizer por enquadramento? É principalmente o enquadramento, uma análise dos cronotopos lá. Cronológica, análise de tempo e análise de lugar, de cenário. Tempo e lugar. O mundo do texto, uma análise do mundo do texto. E o texto constrói seu mundo e diz o que é verdade e o que vale dentro do seu mundo. Nem sempre corresponde ao mundo fora do texto. E na Bíblia eu disse que às vezes elas criam aquelas chamadas histórias de ficção historicizadas, é porque ele cria um mundo que imita as leis do mundo real. E aí, de vez em quando, aparece um anjo lá numa carruagem de fogo. E aí você foge às leis do mundo real e no mundo do texto isso existe, isso é possível, ok? Ou o cara que é curado da lepra num instante, isso. Ou ressuscita dos mortos, por exemplo. Então, o mundo do texto vai o texto vai dizendo o que é válido, né? Existe uma física própria dentro do texto que você vai ter que descobrir lendo o texto. Agora, uma coisa importante sobre essa análise de lugar e tempo. Lugar. Na Bíblia, os lugares são certamente muito importantes. Então, quando eu citei o exemplo do homem da mão ressequida na sinagoga, entender o que é uma sinagoga, que ali só tem homens, que talvez ali não possam entrar pessoas com deficiência, e como que Jesus assume o papel de mestre, de leitor, para ensinar dentro da sinagoga, em que dia que se dá essa reunião, tudo isso pode ser muito importante, determinante para o entendimento desse texto. Isso a exegese já sabia. O que eu acho que também se acrescenta é uma análise dos deslocamentos de lugar para lugar. Boa parte dos evangelhos mostram Jesus caminhando em direção a Jerusalém, que eles dizem que é subindo para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade alta, né? Fica no alto do morro. E essa própria direção tem um sentido importante. Estou me aproximando ou me afastando do lugar santo, do objetivo. Estou subindo, estou descendo, estou entrando, estou saindo, estou no caminho ou estou na aldeia, na cidade. Tudo isso dentro da Bíblia pode ser significante. Assim como o tempo. Aí, quando ele fala de tempo, você tem dois pontos de vista. O mais básico é o enquadramento temporal histórico daquilo que se passa. Então, tenta localizar no século I, determinado tempo do rei Herodes, Antipas, sob o poder do governador e tal. Então, você consegue enquadrar o texto dentro de um período histórico. Mais importante que isso para a nossa análise aqui é o que e eu acho que mais novidade na crítica narrativa do século XX com relação à exegese,
é a análise do tempo, do andamento da narrativa. Se o narrador se apressa e faz o que a gente chama de sumário, e naqueles tempos eles viviam em harmonia e todo mundo tinha tudo em comum, e os apóstolos ensinavam, passa-se 20 anos em 2 linhas no resumo. Quer dizer, não é tão importante aquilo que eu estou narrando, eu dou um resumão para você. E, de repente, você entra numa cena específica, num cenário específico, e num diálogo que se constrói, digamos que, imitando o tempo real. Em que os personagens, você ouve os personagens falando e respondendo, e aí o tempo é quase que o tempo do relógio de verdade. Isso, para nós leitores, significa que isso é muito importante. Por isso eu preciso ouvir diretamente, eu preciso ouvir os detalhes. Não dá para passar assim por cima. Jesus disse isso e ele respondeu isso. Isso é menos importante do que... Então Jesus lhes disse, abre aspas, e aí você cita tudo. E Pedro respondendo disse, aí abre aspas e você ouve a resposta. Isso é uma maneira de dar destaque, de dar ênfase na narração. Eu faço isso quando eu quero que você ouça em detalhe, que você preste atenção palavra por palavra. Então é uma maneira já de dizer o que é mais ou menos relevante dentro de uma narrativa do ponto de vista do seu narrador, ok? Depois, aí sim, uma análise de temporalidade, em que ele fala de repetições, dessa diferenciação entre diálogos e, claro, das referências ao passado e ao futuro. Né? Os anacronismos, como é que ele chama? Analepses e prolepses, né? Quer dizer, de repente estou falando aqui, porque no tempo dos profetas, e ele volta lá no passado, faz uma referência intertextual. Ou então porque no dia que o Senhor voltar nas nuvens, ele vai julgar o povo, e aí ele fala do tempo futuro, essas relações do tempo presente da narrativa, o que não é sempre muito fácil, né? Você tem o tempo da narrativa, do narrador, o tempo da história e os outros que são empregados como memória ou como expectativa, passado e futuro. Então, uma diferenciação disso, ele propõe uma análise disso, lembrando que eu estou falando do manual do Daniel Maguerra e do Ivan Vulcan. E, por último, uma análise da voz narrativa, as chamadas instâncias da enunciação, que a gente aprende nas aulas de linguística, nas aulas de semiótica também, análise do discurso. Quer dizer, e aí voltamos no Weiser, que aqui é uma herança clara do Weiser. Então, já não se trabalha dessa perspectiva sincrônica que esse manual propõe, com o autor real. E quando a gente fala de texto bíblico, o autor real é uma instância tão longínqua, né, tão distante, tão fora da nossa realidade, que você não sabe quem escreveu, em que época escreveu, depois que escreveu passou por uma redação, uma revisão, cópias manuscritas, etc. Então, você perde bastante do autor real, e quando você chega lá, você chega no autor coletivo, digamos assim. Então, prefere-se falar do chamado autor implícito, da intencionalidade do texto, daquilo que o autor, o narrador, se permite que se conheça a seu respeito. Então, é importante saber diferenciar isso. A voz do autor e do narrador às vezes se diferencia, mas no texto bíblico, a maioria dos casos, o narrador não tem nome, então você o confunde com a voz do leitor implícito. E você tem lá a instância dos leitores. Então, existe um destinatário, melhor dizendo, um leitor para o qual o texto se destina. Ele vai chamar isso de leitor implícito. Quer dizer, eu escrevi para determinado público. Vou dar um exemplo. Eu fiz um resumo desse livro porque, na minha mente como professor, seria relevante dar uma amostra de um manual, tal. Mas isso eu escolhi porque eu tenho um leitor em mente, eu tenho um destinatário em mente, que são vocês. Mas, obviamente, o destinatário que eu tenho em mente não corresponde ao destinatário real. Os meus alunos, a turma que eu tenho em mente não é a turma verdadeira. Eu posso estar falando uma coisa muito avançada para um e muito simples para outro. E difícil saber quanto isso corresponde àquilo que eu imaginei. Então, eu escolhi conteúdos, eu uso uma determinada linguagem, me direcionando a um aluno que eu imaginei. É o meu leitor implícito, percebe? Então, o texto se destina a alguém que tem interesse naquilo, que tem determinadas dúvidas, que já conhece certas coisas.
esse leitor existe no próprio livro. O livro tenta se comunicar com esse leitor. E aí você tem uma outra instância que diz respeito aí sim mais à estética da recepção, que é a do leitor real, concreto, que às vezes considera o texto muito difícil, às vezes faria outras perguntas, tinha outros interesses, às vezes nem fala aquela língua. Então, aonde o texto vai chegar, o seu autor não sabe, o próprio texto não consegue responder a todas as questões que os seus leitores futuros e reais farão. Então, é importante saber diferenciar. Eu acho que o livro ajuda bastante nesse sentido. A entender, então, a diferença entre um leitor real e um leitor implícito, entre um autor real e um autor implícito. E dentro disso você tem ainda os chamados personagens que dialogam ali, são narradores e narratários, né? Dentro do próprio texto, aí já são criações do narrador. Ele cria ali dentro os seus personagens, as suas vozes, todas elas se direcionando para esse leitor implícito. Não é o assunto mais fácil de se falar em 2 minutos. Ou então análise também das características da narração, como o Auerbach fez. Ou seja, observar como esse narrador cria a sua história. Como, por exemplo, o narrador bíblico é onisciente, ele é capaz de descrever para você o que Jesus falou ou pensou quando ele estava sozinho no Monte das Oliveiras, e ele chora e diz: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, ó Pai. Mas estava só ele. O texto diz que os apóstolos estavam dormindo em outro canto. Mas o narrador sabe, né? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele faz assim, o fariseu perguntou tal coisa, mas ele disse isso porque ele queria pegar Jesus. Ele é falso, ele está enganando. Ele conhece a intenção do coração das pessoas, né? Judas diz: que desperdício de perfume, nós poderíamos ter vendido esse negócio caro aí e dado dinheiro aos pobres. Ora, do ponto de vista de um leitor leigo, ele vai concordar com Judas, podia mesmo, né? Jogou o perfume nos pés de Jesus, a mulher. Se é um perfume caro, isso poderia ter sido usado na caridade, se você quer fazer o bem com isso. Mas a gente já conhece a história, já conhece quem é Judas, então você já desconfia do cara, já para começar, né? Percebe que como leitores nós já temos pressupostos, e aí ele vai dizer: não, mas Judas falou isso porque ele é safado, né? Ele não vale nada, não confia em Judas. Ele é o cara que pegava dinheiro da bolsa lá, né? Ele cuidava do dinheiro e ele roubava a coleta dos irmãos lá. Então, isso quem sabe? Isso quem sabe é o narrador, que é onisciente. Daí eu disse que o leitor bíblico, às vezes, ele se confunde um pouco e acha que aquilo é um texto inspirado porque esse narrador é onisciente. E só um Deus poderia ser onisciente. Na verdade, não, né? O narrador está criando. Ele está criando o que Deus falou, ele está criando o diálogo interno, o pensamento do personagem. Isso ele pode, como outros autores não bíblicos e não inspirados também fazem. Tá certo? O Auerbach citou lá a questão do narrador tirânico. Bom, tá aí um tema para se analisar, né? Quando que esse texto, então, tenta aplicar isso a você e tenta te convencer desse conteúdo. Então, esse seria aí o último tema que eu queria mostrar para vocês, todos tirados desse manual. Ou seja, ele propõe uma atualização da exegese, alguns temas já são comuns à exegese bíblica, mas de um ponto de vista mais atual, né? Só que, como eu disse, limitado a determinada escola de leitura. Não se fala muito do contexto histórico aqui, não se fala da recepção, não se fala, de fato, de outras maneiras de ler a Bíblia, além das suas relações intertextuais com outras literaturas, dessa referência com outras culturas e outros deuses importados. Então, aqui a preocupação é a leitura da narrativa e as perguntas que vão extrair sentidos dessa narrativa a partir exclusivamente do texto. É uma leitura, um método sincrônico de análise, né? Mas é um método que eu gosto muito, sugeriria, usaria como objeto para um curso, né? De fazer aplicação e exemplos e análise de textos a partir desse método. Acho que valeria a pena, principalmente para aqueles que já trabalhavam com exegese. Eu acho que eles se identificam com esse passo a passo e eles modernizam a sua própria exegese. Legal? Vou ler algumas perguntinhas aqui. Temos a nossa hora. Vou cancelar a gravação e posto ela para que vocês possam ouvir de novo, e aqueles que não
não participaram ou que estão como ouvintes possam